Bem lá no fundo, nós podemos ficar calmos e pacíficos se mantivermos a nossa confiança em Deus. E ele se levantou e repreendeu o vento e as ondas, e então o vento parou e tudo ficou completamente calmo. E ele disse aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Eles ficaram apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e as ondas o obedecem? Sabe, o Dave, a sua estabilidade. Depois que nos casamos, eu não sabia o que era calma nem paz. Eu convivi com tumultos desde que eu me lembro, sabe? Fui abusada sexualmente pelo meu pai, ele bebia de forma excessiva e ele voltava para casa bêbado, batia na minha mãe, gritava, esbravejava e a nossa casa era cheia de medo, de discussões, de brigas. Então eu realmente não sabia o que era a paz. Não conhecia o que era uma paz consistente. E o Dave era tão calmo e pacífico e... do jeito que eu era, eu até tentava deixá-lo chateado, porque se eu estava chateada, todo mundo tinha que ficar chateado comigo e ele apenas permanecia calmo. Eu me ressentia daquilo no início, isso me deixava irada, mas... então, a vida dele mostrou-me o que havia de errado na minha, como nas escrituras que lemos anteriormente. A vida dele era um testemunho para mim, e assim eu comecei a querer a paz que eu via que ele tinha. E quando eu tive fome o bastante por esta paz, eu perguntei a Deus como eu podia ter aquela paz. Ele começou a mostrar-me coisas na minha vida que eu teria que tratar de forma diferente. Se eu quisesse ter aquela paz, não podemos apenas orar por paz. Precisamos entender as coisas que nos incomodam e evitá-las, e então, quando elas vierem, estarmos preparados com antecedência para permanecermos calmos. Como eu aprendi que quando me apressava, se eu passasse um bom tempo apressada, acabava ficando chateada. Então, isso significa que eu tinha que organizar minha vida de tal forma que não precisava me apressar. Que teria que abrir mão de algumas coisas, preparando algumas coisas na noite anterior para que minhas manhãs fossem mais fáceis, e então o inimigo não tiraria vantagem de mim e me faria ficar chateada no início do dia, porque geralmente, se você começa assim, você vai o dia inteiro caminhando assim. Bem, quando começamos a nos sentir perturbados, é um sinal para nos acalmar e o diabo está à espreita. Ele ruge ao nosso derredor, procurando por quem possa devorar. Mas posso te dizer que não precisa ser você. A estabilidade do Dave aumentou. O meu desejo de ter o que eu via que ele tinha. E as pessoas precisam ver os cristãos se mantendo calmos durante as tempestades da vida. Meu Deus! Há uma oportunidade hoje para todos nós que nos chamamos cristãos, sabe? De sermos testemunhas para as pessoas ao nosso redor. Porque as pessoas estão com tanto medo e tão perturbadas. E há tantas coisas loucas acontecendo. Não sei como estas pessoas aguentam se elas não conhecem a Cristo. Porque Ele é a fonte da nossa força. E permanecer calmos na tempestade é o que nos dá autoridade sobre a tempestade. Lendo Marcos 4, 35, até o capítulo 5, verso 1, se você ler o 5:1, lembre-se que no 35 ele disse, vamos para o outro lado, e no capítulo 5:1 diz, e eles chegaram do outro lado. Eu amo isso. Você começa aqui, nós vamos para o outro lado. Mas, cara, no meio, e há sempre um meio, é onde o inimigo tenta te pegar, roubar a sua fé, fazê-lo desistir dos seus sonhos, fazê-lo acreditar que as suas orações não serão atendidas. Mas se você ficar calmo e firme, se ficar firme com Deus e continuar fazendo o que acredita que Deus quer que você faça, então você vai chegar no outro lado. E eu sei disso pela palavra de Deus e também pela minha própria vida. Provérbios 16:32 diz, melhor é uma pessoa paciente do que um guerreiro. Aquele com domínio próprio é melhor do que aquele que consegue tomar uma cidade inteira. Uau! Alguém que tem domínio próprio, que consegue controlar a si mesmo,
que consegue controlar suas emoções. Isso não significa que você não as sinta, só significa que você não as deixa controlar sua vida. Essa pessoa é melhor do que alguém que consegue entrar e conquistar uma cidade inteira sozinha. Uma pessoa com domínio próprio é mais forte do que alguém que consegue tomar uma cidade. Uau! Isto é incrível! O que está acontecendo aí dentro? Você pode colocar um sorriso no rosto, não significa que não esteja chateado por dentro? Podemos dizer a todos que estamos bem? Mas não significa que não estamos vivendo numa zona de guerra em casa? Nós podemos fingir ter fé? Mas sabe, fingir, isso nunca impressiona Deus. Lembre-se disso sempre. Só a verdade te liberta. 1 Pedro 3, 13 e 4 diz, não permita o seu ser meramente adornado no exterior e elaborado com laço e nó nos cabelos ou usando joias com muitas roupas. E aqui não está dizendo que essas coisas estão erradas ou que não devemos nos cuidar e fazer o nosso melhor, mas diz, não deixe que essas sejam as únicas coisas com que você se preocupe, mas que seja o seu adorno interior, na beleza da pessoa oculta, do seu coração, com o incorruptível e inefável charme de um espírito pacífico e gentil. Uma calma atmosfera dentro de você. Aquele que não é ansioso ou forjado, mas é muito precioso aos olhos de Deus. Esta é uma escritura muito boa, sabe? Isto me leva cerca de apenas 1 hora. Se eu estiver em um dia em que eu preciso lavar o cabelo, pentear o cabelo, até eu tomar um banho, fazer minha maquiagem, arrumar meu cabelo, colocar minhas roupas e sair, isto leva cerca de 1 hora. Bem, eu faço isso todos os dias porque quero ficar bonita quando sair. Eu passo a mesma quantidade de tempo me preparando espiritualmente bem, graças a Deus, sim. Na verdade, eu gasto um pouco mais do que isso. Mas quantas pessoas passam essa hora olhando para o exterior, sabe? Mas elas não gastam nem 2 minutos tentando verificar se o seu coração está correto. Deixe-me dizer algo. Se você passar tempo com Deus todas as manhãs antes de fazer qualquer coisa, este é o mais sábio investimento de tempo que você pode fazer. Fale com Ele, sente-se calmamente em sua presença. Diga-lhe o que quer ou precisa. Gaste algum tempo estudando a sua palavra. Ouça um bom CD de mensagens. Me assista na televisão. Ponha a palavra de Deus em você. E assim, então, reacenda a si mesmo, trazendo à sua memória as coisas que Deus quer que você faça. Seja gentil, seja pacífico. Não fique ansioso ou preocupado, não se perturbe, nem fique tenso, mas relaxado. Pratique ficar relaxado por dentro. Você pode se sentar em uma cadeira e se permita relaxar. Pratique ser calmo, porque isso destrói o... mal. Eu gosto disso.
O diabo não vai saber o que fazer com você se você se mantiver calmo durante as tempestades da vida. Agora, 5 portas que são abertas por ficar perturbado. Uau! Bem, a primeira que eu tenho aqui é quando nossos planos não são bem-sucedidos. Oh, todos vocês que planejam, cuidado, porque as coisas nem sempre vão funcionar do jeito que você planejou. Agora, eu acho que ter um bom plano é bom, mas precisamos sempre apresentar esse plano para Deus. Saiba que tudo está nas mãos dele. E até mesmo ore diariamente. Agora, Senhor, sabe, isto é o que eu planejei hoje, vou fazer isso e aquilo, mas se meus planos não derem certo, me ajude a ficar calmo e não ficar chateado. Planeje antecipadamente, se manter calmo, se as coisas não saírem do seu jeito. Faça isso quando for necessário. Faça um plano e depois o entregue a Deus. Provérbios 16, verso 9 diz: a mente de um homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos e o certifica. A segunda porta aberta é quando as outras pessoas não fazem o que é certo. Não te deixa muito irritado quando as pessoas que você ama e pode vê-las planejando e fazendo coisas estúpidas, tomando decisões ruins que você sabe que causarão problemas em suas vidas e simplesmente não te escutam? Bem, precisamos entender que todo mundo tem o direito de fazer suas próprias escolhas quando atingem uma certa idade e que, às vezes, a única maneira das pessoas aprender é fazendo e colhendo os resultados daquilo que fizeram. Não nos faz nenhum bem ficar chateados com a escolha de outra pessoa. Terceira porta aberta, quando precisamos esperar por gratidão e recompensa, quando estamos fazendo a coisa certa, mas a coisa certa não está acontecendo conosco? Eu acho que mostra grande maturidade espiritual se você fizer o que é certo, mesmo quando a coisa certa não esteja acontecendo com você. Se você tratar as pessoas bem quando talvez não estejam te tratando bem. E você diz: bem, eu plantei, mas ainda não colhi. Preciso de um resultado mais rápido.
Eu orei, mas Deus não me respondeu. Eu fiz as coisas certas e nada mudou para mim. Bem, nós temos que esperar. Deus nos diz que nós recebemos as suas promessas pela fé e a paciência. Não apenas pela fé, mas pela fé e paciência. Eu falo muitas vezes sobre uma mulher que veio ao altar quando eu estava orando pelas pessoas no final da reunião, e ela colocou as mãos na cintura e ela disse: eu quero o meu dinheiro de volta. Eu pensei, do que esta mulher está falando? Como assim você quer o seu dinheiro de volta? Ela disse: eu tenho te escutado, eu tenho feito o que você me disse para fazer há 2 semanas, e eu tenho ofertado sempre aqui e nada mudou na minha vida ainda. Bem, honestamente, eu fiz tudo que eu podia para não rir, e não era porque a situação dela era engraçada, mas eu pensei: aqui está alguém que não teve uma experiência com Deus. Elas acham que podem viver uma vida cheia de erros e fazer uma única coisa certa e ter tudo consertado da noite para o dia. Vamos pelo menos dar a Deus a mesma quantidade de tempo que demos ao diabo para bagunçar nossas vidas? Vamos dar a Deus pelo menos o mesmo tempo para consertá-la? Sim, Deus poderia apenas, magicamente, sobrenaturalmente resolver nossos problemas, mas não é isso que vai acontecer. Ele vai nos acompanhar através de tudo e nos ensinar coisas, e Ele nos liberta, mas Ele faz de pouco a pouco. E a 5ª porta é quando ficamos cansados e com a saúde ruim. E eu vou te dizer, se o inimigo quiser tirar vantagem de mim, muitas vezes eu tenho que tomar muito cuidado quando estou super cansada. Deixe-me perguntar a você: você fica rabugento e ranzinza quando está cansado e não se sente bem? Porque achamos que temos licença para maltratar todo mundo só porque não nos sentimos bem? Às vezes é só o jeito que vemos as coisas.